do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Fico feliz de estar aqui mais um dia, aqui na casa do Senhor Jesus, na presença do nosso Deus e também na nossa casa, né? Já aproveitando que estamos de pé, peguem suas Bíblias, já vamos entrar na palavra do Senhor. Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou chegando lá. Êxodo 33, a partir do versículo 17. Se você não encontrou, pode acompanhar conosco no telão e acompanhe a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. A tua palavra está sendo pregada, ela é poderosa em si mesma, ela é eficaz, ela não volta vazia. Nós oramos, Senhor, meu Pai, para que teu Espírito Santo esteja no nosso meio, soprando aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, nos trazendo, Senhor, a inspiração correta daquilo que a tua palavra quer nos trazer aqui. Que a tua palavra possa frutificar em nossos corações, gerando frutos, Senhor, em nossas vidas, mas que o Senhor esteja aqui, Senhor, meu Pai, falando a todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus lugares e exaltem o nome do Senhor Jesus com as suas palmas. Glória a Deus. O que é a face de Deus? Nós, de uma forma proposital aqui no Regenere, fizemos o banner desse culto temático que explora esse tema da face de Deus, obviamente com Deus de costas. Porque quando se fala sobre a face de Deus é uma incógnita. Quando falamos sobre a face de Deus, nós temos dificuldade de conceber. Aliás, ao longo da Bíblia, nós vemos Deus falando à humanidade, a nós seres humanos que fomos criados, somos criação das suas mãos. Nós vemos Deus usar analogias. Deus usa símbolos, Deus usa analogias, Deus usa alegoria, Deus usa tudo que Ele pode para nos explicar, para se comunicar de uma forma clara, em que eu e você, nós seres humanos limitados, possamos entender o que Ele está falando. Porque afinal Deus é um Deus superior. Ele está fora do tempo, Ele é eterno. Ele não é corpo físico, Ele é espírito. O nosso Deus está acima de tudo e de todos. Nosso Deus não é um ser humano. Então imagina você tentando se explicar para uma formiga. É um pouco disso como Deus se comunica a nós ao longo da história da humanidade. E claro que Ele faz isso muito melhor do que nós faríamos se nós estivéssemos tentando falar a uma formiga. E nós não teríamos sucesso porque nós nem sequer sabemos a forma de se comunicar. Mas quando nós estamos falando sobre a face de Deus, que é um conceito que é explorado ao longo da Bíblia Sagrada, nós estamos falando de algo de difícil compreensão, mas de algo de extrema importância. Antes de mais nada, eu ressalto que Deus não é ser humano. Deus é espírito. E a própria palavra de Deus nos diz que, e se Ele é espírito, convém que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, se Deus não é um ser humano, se Ele não é carne e osso, quando nós estamos falando sobre a sua face, nós obviamente não estamos falando sobre um rosto que você consegue ver aqui, como eu estou pregando a vocês, vocês conseguem ver o meu rosto e eu consigo ver o de vocês. Nós não estamos falando sobre a cor dos seus olhos, nós não estamos falando sobre o formato da sua face, nós estamos falando sobre um conceito, um ser espiritual, não uma forma física corpórea.
Mas quando nós estamos falando sobre a face de Deus, nós estamos falando sobre atributos do seu caráter. Diga ao irmão do seu lado, caráter. Quando Deus fala sobre a sua face, e nesse texto nós temos dois termos que são usados aqui. Primeiro por Moisés, mostre-me a sua glória, e Deus responde, você não verá a minha face. Nós estamos falando sobre a mesma coisa. Então quando nós estamos falando sobre a face de Deus, eu quero trazer esse conceito de uma forma bem clara para vocês. Nós estamos falando sobre atributos do seu caráter. Diga aí um atributo que vem rápido à sua mente quando falamos sobre o caráter de Deus. Eu reitero aquilo que está na placa, na fachada dessa igreja. Deus é amor. O que mais que Deus é? Deus é justo. O que mais que Deus é? Deus é fiel. O que mais? Deus é santo. 3 vezes santo, conforme Isaías 6, eu vou passar por essa passagem hoje novamente, mas Deus é fiel, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justo, Deus é justiça, Deus é santo, Deus é bom, Deus é criador, Deus é magnífico, Ele é lindo. Eu não estou falando de atribuições físicas, mas de um espírito que rege e controla e criou todas as coisas. Então Deus é separado, Deus está acima, Deus vai além da compreensão humana, Deus é magnífico. Então quando nós estamos falando sobre a face de Deus, nós estamos falando sobre os seus atributos, do seu caráter, a sua essência. Quem é Deus? Quem é esse Espírito que mediante a sua palavra criou todas as coisas? Quem é esse Deus que chama você pelo seu nome? Quem é esse Deus que conhece quantos fios de cabelo existem na sua cabeça? Quem é esse Deus que sabe de todas as coisas? É magnífico, é algo além da compreensão e muito menos além das palavras, porque eu não consigo explicar quem Deus é, eu só sei que Ele é magnífico. O que eu posso te falar daquilo que eu conheci de Deus, nos meus 35 anos de idade, Ele é magnífico. Então a face de Deus representa os atributos do seu caráter. Falei alguns deles aqui, amor, fidelidade, fiel, Ele é amor, misericórdia, Ele é santidade, Ele é tudo, Ele é essa glória. Então nós temos esses dois termos nessa passagem que lemos. Moisés fala, mostre-me a sua glória, e Deus fala, você não pode ver a minha face. Então pega esse conceito, porque ele é muito importante, afinal o conceito, o tema desse culto é a face de Deus. Então Moisés chega e fala, olha, deixe-me ver a tua glória. Deus fala, olha, você não pode ver a minha face. Deus estava falando aqui sobre um aspecto de Moisés conseguir ver ele com os olhos físicos. É nesse sentido que Deus fala, se algum homem me ver a minha face, Deus está falando, se algum olho de algum ser humano me ver, essa pessoa morre. Mas aí Deus responde, eu lhe mostrarei a minha bondade. Acho que uma das principais coisas que eu refuto no âmbito de ideias no nosso meio, no contexto evangélico pentecostal aqui no Brasil, no século 21, é o Deus mau que se fala nas igrejas. É o Deus que está pronto para punir. É o Deus que está pronto para matar. É o Deus que está procurando pelo em ovo para te punir, para te arregaçar. Não é esse o Deus que eu conheci. O Deus que eu conheci é o Deus de Moisés, em que Moisés fala, mostre-me a sua glória. E ele fala, eu te mostrarei a minha bondade. Então Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é o próprio amor em pessoa. Tudo que Ele quer é o nosso bem. A própria palavra de Deus nos diz que Deus chega para o povo israelita, que era um povo idólatra, um povo que adorava falsos deuses, um povo que caía na imoralidade, um povo que se afastava continuamente, constantemente de Deus, e falava, sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Não é um plano para destruir vocês, não é um plano para punir vocês, é um plano para prosperar vocês, dar a vocês um futuro e uma esperança. Eu lhe mostrarei a minha bondade. Versículo 20, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Então considerando esses atributos do caráter de Deus, essa natureza gloriosa, essa luz que emana de um trono branco,
Esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus magnífico, inexplicável, inconcebível à mente humana, ele pode ser somente revelado mediante a palavra de Deus e Jesus Cristo. Por que que nós não podemos vê-lo? Por que que nós não podemos ver a face de Deus? Quando Deus chega para Moisés e fala, olha, eu lhe mostrarei a minha bondade, mas você não pode me ver com seu olho nu, você não pode ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Será que Deus está ameaçando ele? Será que Deus fala, se você me ver com seus olhos, eu vou te matar? É isso que Deus está falando? Não, não é uma ameaça de um gangster, não é a ameaça de um Deus mau, não é a ameaça de um assassino de aluguel. Deus está falando sobre uma lei que rege o universo. Eu tive uma analogia um dia que eu acho que ela explica muito bem esse conceito. Porque se nós estamos falando sobre a face de Deus, os atributos do seu caráter, aqui do lado da sede mundial tem uma estação de energia. Alguém sabe sobre essa estação? Tem uma estação de energia, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, eu não conheço nada sobre energia. Só que eu sei que se a gente chegar lá, eu, você, qualquer ser humano, e a gente simplesmente encostar num fio desencapado, a gente morre instantaneamente. A corrente elétrica não foi feita para passar pelo nosso corpo do ser humano com tamanha potência. Então, se eu e você encostarem algum fio desencapado ali, a gente é literalmente, imediatamente morto pela energia elétrica. Agora, deixa eu te perguntar, a energia elétrica é má em si mesma? Não, nesse exato momento nós desfrutamos dela. Vocês estão vendo esse telão? Vocês conseguem enxergar alguma coisa aqui? Porque existe energia elétrica dando energia a esse templo físico que nos possibilita de fazer algumas coisas. O microfone que eu falo agora é alimentado por energia elétrica. Então essa analogia me ajudou a entender um pouco sobre esse atributo da glória de Deus, sobre a face de Deus, sobre a santidade de Deus. E aí a gente consegue entender, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Porque a face de Deus, ela traz um contraste. Que contraste é este? O contraste entre eu, você ou qualquer ser humano que pisou nessa terra, com exceção de Jesus Cristo, e quem Deus é. O ser humano, pós-pecado, pós-Adão e Eva, pós o conhecimento do bem e do mal, comer o fruto proibido que estava lá no Jardim do Éden, nós fomos corrompidos. A nossa natureza, isso aqui não é novidade para ninguém, eu só estou simplesmente ilustrando esse texto que nós lemos aqui sobre a face de Deus. Por que nós morreríamos? Porque ela traz um contraste de quem nós somos e quem Deus é. Quando Deus falou para Adão e Eva, olha, o dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Ele estava falando sobre uma separação, um contraste entre os seres humanos, a criatura e o Criador. O Criador é perfeito, santo, imaculado, não há nenhuma treva nele, não há nenhum tipo de pecado, não há nenhum tipo de erro. É tudo perfeito, é tudo exato. Completamente contrário a eu e você. A nossa mente é mal, o nosso coração é mal, o nosso corpo é mal, nós hoje temos doenças, nós temos diversos tipos de coisa, e nós temos acima de tudo a doença da nossa alma, que é o pecado, é a iniquidade, é a injustiça. A palavra de Deus diz que os seus olhos são tão santos, são tão perfeitos, que ele se fere quando ele vê o pecado, quando ele vê a iniquidade. Nós temos um relato na Bíblia que me chama muita atenção, nos tempos de Noé, quando a própria Bíblia diz que se multiplicaram os pecados, as iniquidades na terra, que Deus se arrependeu de fazer o ser humano. Obviamente isso é uma figura de linguagem. Deus não se arrepende porque Ele conhece passado, presente e futuro. Ele já sabia de tudo que iria acontecer, mas Ele se entristeceu. A santidade de Deus é ferida pelos nossos pecados. O atributo do seu caráter, que é santo, que é glorioso, que é imaculado, que é perfeito, ele contrasta a nossa natureza deformada. E a nossa natureza deformada é uma consequência dos nossos erros. Quando Adão e Eva estavam no jardim, antes de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que Deus descia no jardim todo fim de tarde.
E eles olhavam a face de Deus. Eles viam Deus como nós estamos nos vendo aqui. Eles andavam com Deus. Eles conversavam com Deus. Não havia nenhum tipo de sequer separação. Nós não conseguimos ver a face de Deus hoje como consequência do nosso pecado. Agora, pega a linha de raciocínio dessa história. Eles conversavam, eles andavam, eles viam Deus face a face. E uma vez que Adão e Eva comeram do conhecimento do fruto do bem e do mal, eles perceberam que estavam nus, fugiram de Deus e coseram roupas para eles. E aí Deus desceu novamente, de uma forma muito categórica, não buscando informação. Deus pergunta: Adão, Eva, onde vocês estão? Por que vocês fogem de mim? Por que vocês se escondem de mim? E mais importantemente, para falar sobre esse contraste da natureza do caráter de Deus e da nossa natureza corrompida: quem disse a vocês que vocês estavam nus? Assim como os nossos cachorros, os nossos pets hoje andam nus e ninguém sabe que eles estão nus. Eles não têm o conhecimento entre o bem e o mal como nós temos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você já se encontrou fugindo de Deus? Tem alguém aqui que nesse exato momento está fugindo de Deus? Preguei uma mensagem uma vez do salmista, que ele nos questiona, porque o salmista também um dia já se encontrou fugindo de Deus. Ele questiona, eu não lembro exatamente o versículo, eu sou péssimo com o endereço, mas eu lembro do conceito. Ele falava: Senhor, para onde irei que fugirei da tua presença? Para onde irei que fugirei de ti? Posso ir para o mais alto dos céus ou para a mais profundeza dos mares, lá o Senhor estará. O Senhor me persegue, eu não consigo fugir da sua presença, eu não consigo fugir da tua face, eu não consigo fugir dos teus olhos de fogo que tudo vem. Será que tem alguém aqui que está fugindo de Deus? Será que esse contraste entre a natureza santa, divina, poderosa, gloriosa, amorosa, misericordiosa de Deus com a nossa natureza corrompida tem levado pessoas a fugir de Deus? Mas meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. A presença do Espírito Santo está aqui conosco. Se nós estamos ouvindo essa palavra que se chama boas novas, que se chama as boas notícias, a esperança para nós, eu queria falar para você: pare de fugir de Deus, porque a presença de Deus está aqui para trazer restauração, para trazer esperança, para trazer a completa presença de Deus, que nos traz vida e vida em abundância. Exalta o nome de Jesus, porque nele, na palavra dele, na presença dele, há sempre esperança. Então existe um contraste na natureza. A face de Deus representa os atributos do seu caráter, seu amor, sua misericórdia, sua fidelidade, sua santidade. Mas nós não podemos ver a sua face porque ela nos traz um grande contraste da nossa natureza corrompida. Quer um exemplo? O próprio Moisés. Ele é chamado pelo próprio Deus. Eu não vou entrar aqui na história dele como um todo, ela é longa, extensa e gloriosa. Mas existe um certo momento que Deus já tinha chamado Moisés, ele já tinha feito muitas coisas através de Moisés. Moisés já estava liderando o povo. Aí chega Deus e fala: olha, sobe o Monte Sinai, que eu tenho algo a te revelar. E Moisés sobe o Monte Sinai, e lá no topo do Monte Sinai só subiu Moisés, o povo não subiu. Por essa separação, por esse contraste, essa diferença entre a natureza perfeita de Deus, a sua face que representa essa natureza perfeita, e o pecado do povo. Deus chama Moisés, e lá no topo do Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos. E lá nós usamos uma analogia, claro que eu não estou falando fisicamente, porque o próprio texto que a gente leu, o textuário, fala que ninguém viu ou verá a Deus com os olhos nus, ou ver a face física, literal de Deus e vive para contar a história. Mas nós podemos usar um termo que fala que Moisés viu Deus. Em que sentido? Que Moisés recebeu lá no topo do Monte Sinai os 10 mandamentos. Só que Paulo, no Novo Testamento, ele complementa que ninguém será salvo por cumprir a lei. Os 10 mandamentos é a lei. Existem outros mandamentos, mas os principais, os 10 que valem até hoje, representam a lei, que revelam o caráter de Deus.
À medida que Moisés sobe o monte Sinai e recebe os 10 mandamentos, ele volta. E à medida que ele volta com as tábuas da lei, tábuas de pedra, com as leis, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, que revelam o seu caráter, que revelam a sua face. É por isso que eu falo que Moisés viu, entre aspas, a face de Deus lá no topo do monte Sinai. Ele volta e o que aconteceu? Um fenômeno. Que fenômeno é esse? Moisés voltou com seu rosto brilhando. Vocês são familiares com essa passagem? Ele volta com seu rosto que brilhava, com uma luz que emanava do seu rosto, à medida que aquilo começava a machucar os olhos dos israelitas. Aquilo machucava os olhos de quem estava olhando para a sua face, e da mesma forma como a gente vê no texto sagrado aqui, que ninguém verá a face de Deus e viverá para contar a história. Então, à medida que Moisés sobe o monte Sinai, recebe os 10 mandamentos que apontam para o caráter de Deus, e nós estamos falando sobre um conceito da face de Deus, que fala também sobre o seu caráter, ele volta com o seu rosto brilhando. Aquilo começa a machucar os olhos dos israelitas. E é aqui que o caldo engrossa. Aqui que a gente começa a ver como é que isso fala comigo e com você aqui hoje no século 21, sábado à noite, em São Paulo, Brasil. Quando aquilo começa a incomodar os olhos dos israelitas, a gente vê claramente Deus falando: olha, isso aqui é um pouco daquilo que Moisés levou do meu caráter. É um pouco do que Moisés levou da minha glória. Ele recebeu os 10 mandamentos, que falam sobre um caráter glorioso, e à medida que ele desce o monte, os seus olhos, o seu rosto brilhava, que machucava os olhos dos israelitas. Então você lembra do contraste que eu estava falando? Sobre ninguém conseguir ver a face de Deus e sobreviver para contar a história. O que Moisés tem que fazer? Ele põe um véu de proteção. Ele põe um véu sobre o seu rosto. Existe essa separação. Existe uma proteção para aquilo que é impuro, olhar para aquilo que é puro. Existe um véu de proteção que defende eu e você para ver literalmente a face de Deus. Existe uma separação literal, física, espiritual, em diversos aspectos, para que nós não morramos diante da presença de Deus. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Você vê como Deus é detalhista, ele derrama um pouco da sua atribuição sobre a face de Moisés. A gente vê no versículo 22 do texto inicial: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Então, meu irmão, se muitas vezes você já se questionou por que nós precisamos de fé, por que Deus não desce aqui na terra e mostra para todo mundo que Ele existe e traz todo mundo à conversão e ao arrependimento, é porque na verdade Ele está nos protegendo. Na verdade, se Ele descesse na terra com toda a sua glória, com os atributos do seu caráter glorioso, todo mundo morreria. Então, à medida que Deus fala para Moisés, Ele fala isso a toda a humanidade: olha, eu vou passar, mas precisa ter um véu, precisa ter uma mão, precisa ter uma distância de segurança, senão, assim como nós vemos aqui nessa estação de energia, a gente vai chegar próximo de Deus e toda a potência da sua glória vai nos matar. Moisés usa um véu sobre o seu rosto. Deus usa a mão para proteger Moisés quando ele passa com a sua glória. Nós não temos a visão física de Deus. No Antigo Testamento existia o tabernáculo, onde somente os sacerdotes entravam lá, e existia também o lugar do Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava. Existia um véu que separava. Não era qualquer pessoa que entrava no Santo dos Santos. Na verdade, o sacerdote que se purificava por muito tempo antes de entrar no Santo dos Santos, ele usava uma corda ao redor da sua perna, com um sino. O mesmo conceito que a gente usa até hoje, o sino em torno do pescoço da vaca. Porque se ele chegasse diante da presença de Deus com a sua natureza corrompida, impuro, diante de um Deus glorioso, santo e perfeito, ele literalmente morria instantaneamente, e aquele sino parava de bater. Eles puxavam o sacerdote pela corda e falavam: próximo.
Porque esse aqui não suportou a glória de Deus, ele viu a face de Deus de uma forma impura. Vocês estão conseguindo entender o conceito por trás da face de Deus? Então existe um véu de proteção. Mas isso aqui, meus irmãos, uma solução temporária. Uma solução temporária é um distanciamento, é uma separação. Mas haverá um dia. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus nos profetiza isso. Haverá um dia onde nós teremos de uma forma figurativa o nome do Senhor em nossa testa. Haverá um dia em que nós viremos Ele com os nossos olhos. Haverá um dia onde nós entraremos na presença de Deus, santos, imaculados, sem nenhum pecado, para ver a sua glória. Exalta o nome de Jesus, porque um dia veremos Ele assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia! E Deus, Ele dá, entre aspas, aperitivos. Ele dá profecias. Ele dá um glimpse, por falta de uma palavra que eu consegui traduzir na minha cabeça hoje. Um glimpse é como se fosse uma imagem, um flash, daquilo que haverá um dia que nós, eu e você, todos aqueles que fomos salvos pela graça de Deus, veremos. E esse flash, essa revelação, essa profecia, esse aperitivo do que há de vir de uma forma definitiva no futuro, Isaías viveu em Isaías capítulo 6. Eu já cansei de pregar essa mensagem, eu acho que foi a mensagem que eu já mais preguei na minha vida. Tenho certeza que tem gente aqui que já ouviu pregar essa mensagem, porque foi aquilo que eu pude experimentar no âmbito espiritual. No ano que morreu o rei Uzias, que era o líder, o rei de Israel, Isaías nos relata: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Obviamente é uma experiência espiritual, porque se ele estivesse no âmbito físico, a gente volta ao texto base aqui, de que ninguém verá a Deus e viverá. Ele vê, ele vai com seu espírito, não em corpo físico, não em corpo presente, ele vai com seu espírito até o céu, e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí, Isaías, ele experimenta a única coisa que nós podemos experimentar diante dessa glória majestosa de Deus, diante do seu caráter santo e perfeito, diante do seu amor, diante da sua perfeição. Ele olha, ele vê anjos querubins voando ao redor do trono. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E à medida que os querubins estão falando, a voz dos querubins faz o templo como um todo tremer. E Isaías, ele vê em espírito o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí ele reage a única forma como um ser humano reage ao ver a face de Deus. Ai de mim, que sou falho e pecador. Ai de mim, que eu vou morrer diante dessa glória. Ai de mim, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. Ai de mim, porque os meus olhos viram um rei assentado sobre um alto e sublime trono. Meus irmãos, se você já viveu um Isaías 6 na sua vida, eu sei o que você já viu. Eu sei o que você experimentou. Eu sei o que Isaías viu naquele dia. Eu não estou falando de uma forma literal. Eu não estou falando de uma forma física. Eu estou falando em experiências espirituais em que nós podemos ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a única reação que nós temos é aquela de Isaías: ai de mim, porque eu sou impuro. Eu contrasto na minha natureza com Deus. Eu não sou nada santo como Ele é. Eu não sou bom como Ele é. Eu não sou amoroso como Ele é. Eu não sou nada. Ai de mim, que eu vou morrer. Foram as palavras de Isaías. Só que aí a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus entram em ação. Uma vez que a gente vê a face de Deus de uma forma espiritual, uma vez que a gente tem acesso de uma forma graciosa de Deus a ver a sua face espiritualmente falando, a nossa única reação é ver esse contraste, porque a sua luz ilumina as nossas trevas. João diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Então, quando essa luz que emana do trono branco ilumina as nossas trevas, nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Mas é nesse momento que vem um querubim,
que pega uma tenaz e pega uma brasa do altar e voa até em direção a Isaías e toca nos seus lábios e purifica ele e lava ele. Nós temos graça diante do trono branco, nós temos graça mediante arrependimento. Exalta o nome de Jesus, porque nele há esperança, nele há perdão de pecados e nele há restauração. Então a gente olha para essas figuras que Deus vai usando ao longo da palavra, ao longo da Bíblia Sagrada. A gente vê o tabernáculo que era usado no Antigo Testamento para que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Primeiro tinha o sacrifício de um cordeiro, de um novilho ali que era literalmente derramado o seu sangue para purificar o pecado do sacerdote. Depois ele passava pelo incenso e tudo até que ele chegasse ali, passasse o véu de separação e proteção e entrava na presença de Deus. A gente vê a tenaz que foi tirada, que foi usada para tirar uma brasa do altar em Isaías 6 para purificar os lábios de Isaías. A gente vê diversos símbolos, a gente vê Deus usando essas proteções, esses mecanismos para que a gente não morresse, para que a gente pudesse resolver a nossa situação, resolver esse contraste de natureza, da natureza perfeita de Deus contra a nossa natureza completamente imperfeita e pecaminosa. E isso tudo aponta para uma única coisa, para uma única pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando João o avistou, estava batizando pessoas, estava proclamando o Evangelho, estava ali pregando a palavra de Deus, ele viu Jesus de longe, ele falou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque perante o seu sangue nós somos lavados, perante o seu sacrifício nós somos perdoados, e hoje eu e você temos acesso ao trono da graça de Deus. Exalta o nome de Jesus, glorifica o nome dele, porque ele nos deu o acesso. Ninguém verá a minha face e viverá para contar a história. Mas isso valeu até Jesus Cristo. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, com seus braços pendurados no madeiro, ensanguentado, coroa de espinhos, pregos nas suas mãos e nos seus pés, sofrendo a punição, o salário do pecado que era a morte, quando ele entregou o seu espírito a Deus, a palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. A proteção para que a gente não morresse pelas nossas iniquidades, a separação entre Deus e os homens foi rasgada, foi eliminada. Meus irmãos, minhas irmãs, a boa notícia, as boas novas, aquilo que Moisés experimentou de não poder ver Deus com seus próprios olhos, foi resolvido na cruz do Calvário. Nós podemos hoje, não estou falando de uma forma literal, mas nós podemos acessar o trono da graça de Deus e ver o Senhor de uma forma espiritual, assim como Isaías viu. Mediante a revelação da palavra de Deus, chegar diante do trono da graça com ousadia, com esperança, com confiança na sua bondade, com confiança na sua misericórdia, com confiança que Ele é bom, com confiança que Deus é amor. Nós olhamos para esse relato de Moisés e parece uma simples experiência sem grande significado, que está falando para nós: meu irmão, minha irmã, para de fugir de Deus. Meu irmão, minha irmã, volte-se para Deus. Meu irmão, minha irmã, existe solução para os seus pecados, existe solução para aquilo que você tem enfrentado. Meu irmão, minha irmã, olhe para Deus, porque Ele quer revelar a sua face, Ele quer revelar o seu caráter de amor, de graça, de misericórdia. Glorifica o nome de Jesus, porque Ele está aqui para restauração, para libertação e para perdão de pecados. Mas ainda assim, no Antigo Testamento, a gente tem em Êxodo 33:11, um relato que chama muita atenção. A palavra de Deus nos diz: falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu
amigo. Deixa eu repetir. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala a um amigo. Então eu estou usando aqui diversas analogias. Obviamente a gente sabe por tudo aquilo que eu tenho falado aí na última meia hora, que não estava falando literalmente face a face ali, de uma forma física, mas de uma forma espiritual, assim como Isaías viveu. Assim como eu e você hoje tivemos acesso mediante o sangue do Cordeiro. Assim como nós podemos viver na revelação da palavra, no Evangelho das Boas Novas, com fé em Jesus Cristo, nós temos acesso diante do seu trono. Então o que isso quer dizer? O que significa? Se nós não estamos falando de algo físico, literal, porque o próprio Deus falou para Moisés, alguns versículos depois, nesse mesmo capítulo, você não pode ver literalmente com seus olhos a minha face, mas a Bíblia nos relata que ele falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Uma palavra: intimidade. Fala comigo, intimidade. Meus irmãos, se eu te falasse que toda a obra de redenção, que tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, que todos os profetas do Antigo Testamento, os sacerdotes, os cordeiros, literalmente falando, que foram sacrificados, tudo aquilo que a gente viu em história de milhares de anos, era para que você pudesse ter intimidade com Deus? Deixa eu trazer uma analogia aqui. A gente tem eu não sei se isso é uma história, se é um mito, eu sei lá o que é, eu só sei que existe uma ideia na nossa sociedade sobre o gênio da lâmpada, certo? Chega o gênio da lâmpada, olá, você tem 3 desejos, vai lá. A gente até tem um pouco disso, né? Na própria Bíblia, quando Deus chega para Salomão e fala, olha, me peça alguma coisa, qualquer coisa, e eu te darei. Só que existe um universo de distância entre o gênio da lâmpada e o Criador dos céus e da terra. O universo de distância entre o gênio da lâmpada e o Criador dos céus e da terra é que muitas vezes a gente acha que a gente consegue tratar Deus como o gênio da lâmpada. Quando a gente fala sobre a face de Deus, e eu trouxe aqui todo o embasamento bíblico, teológico sobre os atributos do caráter de Deus, o contraste com os nossos pecados e nossas iniquidades, a nossa natureza corrompida. Só que muitas vezes a gente fala sobre buscar a Deus e a gente trata Deus como esse gênio. Só que quando a gente olha para Moisés, que viu Deus face a face de uma forma figurativa, a gente viu que ele na verdade tinha intimidade. Ele não tratava Deus como um gênio da lâmpada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui não precisa responder, isso aqui é de cunho privado. Mas quantos de nós aqui não temos aquele colega, e eu uso essa palavra de uma forma intencional, porque amigo não faz esse tipo de coisa, aquele colega interesseiro, aquela colega interesseira, que só liga pra gente quando precisa de alguma coisa. Não precisa responder nome, nada disso, só levanta a mão quem tem essa pessoa perto aí. Tá precisando de alguma coisa, liga pra você. Vai celebrar, vai fazer alguma coisa, nem zap manda. Faz parte, é a vida. Não, deixa quieto, não vou falar isso não para não causar polêmica. Mas a gente lida com esse tipo de coisa na nossa vida. A gente vê pessoas interesseiras que se aproximam de nós por aquilo que a gente pode dar para elas, que se aproximam de nós quando elas precisam de algum tipo de ajuda, mas quando se trata sobre um relacionamento de intimidade, nem sequer lembram qual é o nosso sobrenome. E muitas vezes a gente fala sobre Deus e as pessoas nem sequer consideram a face de Deus como algo que fala sobre intimidade, que fala sobre ter deleite na presença de Deus. Quando a gente olha para o salmista Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, alguém que Deus viu com grande graça e amor sobre ele, ele falava uma coisa: se tem uma coisa que eu quero na minha vida, Senhor, é que eu permaneça na tua presença todos os dias da minha vida. Davi não chegava diante de Deus como muitos de nós fazemos isso no nosso âmbito de intimidade com Deus. Davi não chegava diante de Deus e o tratava como um gênio da lâmpada.
Porque, meus irmãos, quando nós estamos falando sobre buscar a Deus, sobre buscar a sua face, nós estamos falando sobre conhecê-lo, e conhecer e continuar buscando conhecê-lo. E aqueles que o conhecem, o fazem conhecido. Então eu queria perguntar para você, uma segunda pergunta em cima da que eu acabei de fazer para vocês. Eu perguntei para vocês quantos têm um colega interesseiro. Quantos aqui tem um Deus que olha para vocês e vê somente o interesse? Quantos aqui, se a gente chegasse, pudesse conversar com Deus assim como nós estamos falando aqui e ter uma resposta imediata, isso é possível, mas é muito difícil com Deus. Eu perguntaria para Deus, fulano de tal, ele está te tratando como um gênio da lâmpada ou ele está te tratando como o Criador dos céus e da terra? Será que eles estão desfrutando do Evangelho das Boas Novas, onde nós tivemos um alto custo para Jesus e para todos os profetas e tantas pessoas, para acessar o teu trono da graça e buscar a tua face e não as tuas mãos? Será que nós estamos entrando no nosso quarto de oração? Se é que nós estamos entrando. Deixa eu deixar um disclaimer aqui, um asterisco: sem oração não existe vida cristã. Mas muitos de nós somos, entre aspas, cristãos, e a gente não tira 10 minutos do dia para orar. Se é que nós estamos orando, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e buscamos, entre aspas, a face de Deus, será que nós estamos tratando Ele como Criador dos céus e da terra, buscando conhecer os atributos do seu caráter, ou estamos buscando somente aquilo que as suas mãos podem fazer? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando a Bíblia nos diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Então deixa eu resumir numa pergunta só: Deus é seu amigo ou Ele é seu gênio da lâmpada? Vocês estão entendendo como é que nós desfrutamos de uma forma real e genuína desse acesso ao trono da graça? Vocês estão entendendo como é que nós conseguimos desfrutar, entre aspas, de uma forma espiritual, ver a face de Deus hoje no século 21, pós Jesus Cristo morrer e ressuscitar? Mas nós continuamos tratando Deus como um gênio da lâmpada. Nós continuamos tratando Deus como aquele que pode realizar nossos desejos. Ele pode tudo, Ele é onipotente. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por intermédio dEle. Quando nós entramos no nosso quarto de oração, será que nós estamos buscando as mãos ou nós estamos buscando a sua face? Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque nós podemos estar pecando contra Deus no momento que a gente dobra o nosso joelho e entra no nosso quarto de oração. Nós podemos estar com uma oração interesseira. Nós podemos sequer viver nossa vida longe de Deus, contanto que Ele nos abençoe, contanto que Ele nos prospere financeiramente, contanto que Ele nos cure das nossas enfermidades. Meus irmãos, eu estou falando sobre o mais alto nível de maturidade espiritual cristã. O mais alto nível de espiritualidade é a plena intimidade com a face do nosso Senhor Jesus Cristo. O mais alto nível de intimidade que nós podemos conquistar é chegar na presença de Deus algum dia e falar: Senhor, hoje eu não tenho nada a te pedir. Senhor, hoje eu não tenho nada a pedir para o Senhor fazer na minha vida, mas eu quero simplesmente estar na tua presença. Porque a Bíblia diz em 2 Crônicas 7, Deus falando ao seu povo, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deixa eu repetir: se meu povo, que se chama pelo meu nome,
se arrepender dos seus pecados, entrar na minha presença, buscar a minha face, buscar conhecer quem eu sou, buscar estar comigo em intimidade, assim como Moisés fazia, falava com Deus face a face, como falava com um amigo. Eu ouvirei do céu, eu descerei à terra, eu curarei a sua terra. Exalta o nome do Senhor, porque nós estamos aqui para conhecê-lo e buscar a sua face. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente conhece de fato a face de Deus, as suas mãos acompanham. Posso te dar um segredo? A gente nem sequer precisa buscar as mãos de Deus. A Bíblia nos relata que Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós abrirmos as nossas bocas. Na verdade, Ele sabe o que a gente precisa muito melhor do que eu e você achamos que precisamos. Ah, Deus, Senhor, me ajuda, eu estou numa dificuldade financeira. Me cura na minha depressão. Cura as minhas enfermidades. Restaura a minha família. Nós podemos estar certo ou errado naquilo que estamos pedindo. Mas posso te falar, pouco importa. Porque nós não precisamos buscar as mãos de Deus. Nós precisamos, assim como Moisés, conversar com Ele face a face, como quem fala com um amigo. Meus irmãos, não tem nada mais essencial quando se fala sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, quando se fala sobre Deus, é ter intimidade com o nosso Criador. Foi o maior presente que a humanidade recebeu, é quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo, a separação que era para nos proteger, mas um dia nos distanciou de Deus, se rasgou de cima a baixo, e hoje eu e você podemos entrar na presença de Deus e buscar a sua face. E proclamar aquilo que o salmista proclamou: Senhor, tem uma coisa que eu quero, que eu não abro mão, é estar na tua presença todos os dias da minha vida. Repara que o salmista não falou: Senhor, eu não abro mão das tuas bênçãos, eu não abro mão daquilo que o Senhor pode fazer por mim, eu não abro mão daquilo ou daquilo, ou disso ou daquilo. Da tua presença. Alguns versículos antes, Deus estava falando com Moisés, prometendo ele a terra prometida, e Deus chega e fala: olha, pega esse povo, mas esse povo é de duro serviço, esse povo não busca a minha face, esse povo não tem nenhum tipo de amor ou respeito por mim, esse povo só quer as minhas mãos. Eu, como sou fiel à minha palavra, vou ainda dar para vocês a terra prometida, eu ainda vou dar para vocês as minhas mãos, mas eu enviarei meu anjo com vocês, mas eu não irei com vocês. Aí Moisés fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos envie daqui. Se o Senhor não estiver conosco, não me leva daqui. Glorifica o nome de Jesus, porque Ele está aqui e a sua presença está conosco. Aleluia. Como que você tem tratado o nosso Deus? Como tem sido as suas orações? Qual é a intenção do seu coração quando você entra no seu quarto e fecha a porta para buscar a Deus? Você tem buscado as suas mãos ou você tem buscado a sua face? A palavra de Deus nos relata que ninguém verá a face de Deus com os olhos nus e sobreviverá. Mas ela nos relata de diversas experiências de Moisés, de Isaías, de tantos homens e mulheres de Deus que viram a face de Deus de uma forma espiritual. Ela nos relata do acesso que nos foi comprado mediante o sangue do Cordeiro, nos purificando de todo o pecado, para que eu e você hoje possamos entrar diante do trono da graça e ver, entre aspas, a face de Deus. Eu queria finalizar com Tiago capítulo 4, versículos 2 a 4, onde a Bíblia nos diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Meus irmãos, se nós buscarmos amizade, intimidade, nos deleitar na sua presença simplesmente por quem Deus é, conhecer os atributos do seu caráter, a sua perfeição, a sua santidade, a sua fidelidade, o seu amor,
se nós simplesmente entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e buscar a face de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós conhecemos de fato a face de Deus, as suas mãos acompanham. É impossível ser amigo de Deus e estar em falta alguma coisa. Porque o próprio salmista que falava: Senhor, se tem uma coisa que eu não abro mão, é estar na tua presença todos os dias. Esse mesmo salmista falava: o Senhor é meu pastor e nada me faz falta, porque eu conheci a sua face, as suas mãos estão sobre a minha vida, está sobre mim as suas bênçãos, está sobre mim a sua perfeição, a sua glória, tudo de Deus está na sua face. Como que nós temos tratado o nosso Deus? Eu queria pegar a imagem do gênio da lâmpada aqui agora, que você pegasse aí na sua mente, no seu coração, e que você jogasse ela no lixo. Porque o nosso Deus é tão maior daquilo que Ele pode fazer por nós. Ele é esse Deus glorioso, assentado sobre um alto e sublime trono, que fogem palavras para descrevê-lo. Mas é um Deus que deseja intimidade. É um Deus que deseja você. É um Deus que te ama, que te suporta, que tem graça e misericórdia sobre os seus pecados, que está aqui falando: olha, assim como eu fiz com Moisés, com quem eu falava face a face, eu quero ter esse relacionamento de intimidade com você, com Maria, com João, com José, com todos aqueles que estão aqui. Então exalta o nome de Jesus, glorifica o nome dele, porque ele está aqui para ser conhecido face a face. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Eu queria, não tenho muito tempo já, me prolonguei, mas eu queria fazer uma oração rápida hoje. Eu não vou chamar ninguém à frente para a gente não demorar muito tempo, mas eu queria que você permitisse essa palavra não apenas entrar nos seus ouvidos, mas ela penetrar o seu coração. Ela mudar a forma como você pensa, mudar a sua mentalidade, porque afinal isso é arrependimento, é metanoia. O arrependimento aqui hoje é que a gente entenda que a gente está aqui como filhos e filhas de Deus, alcançados por essa graça divina, numa grande maioria já pessoas cristãs, declaradas cristãs, para buscar a sua face, para se relacionar com Ele no nosso dia a dia, não apenas no sábado à noite ou no domingo à tarde, para buscar a Ele por quem Ele é, conhecer a Ele, não apenas aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Queria que você fechasse seus olhos nesse exato momento. Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo comece a soprar nesse exato momento. Que o Senhor comece agora, Senhor, a falar aos nossos corações, trazendo, Senhor, mudança de mentalidade, trazendo, Senhor, um toque divino aos nossos corações, trazendo, Senhor Jesus, um toque da Tua presença nesse exato momento. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor meu Pai, para que o Senhor confirme as Tuas palavras, para que o Senhor confirme, Senhor, a Tua palavra que não volta vazia, para que o Senhor comece agora, Senhor meu Pai, a ministrar nesses corações, vai tocando, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor traga, Senhor, a maturidade espiritual para que a gente possa buscar a Tua face, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa entrar no nosso quarto, fechar a porta e nos relacionar de uma forma íntima com a Tua presença. Senhor Jesus, revele-nos, Senhor, a Tua face. Revele-nos, Senhor Jesus, o Teu caráter, os Teus atributos, a Tua perfeição, a Tua santidade. Mas nós oramos, Senhor meu Pai, que o Senhor se faça presente nas nossas vidas aqui, que a gente possa, Senhor, sair dessas portas transformados pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, nós Te damos completa liberdade nesse exato momento. Comece a soprar sobre nós, comece a agir sobre nós nesse exato momento. Comece a tocar vidas nesse exato momento. Alcance, Senhor, aqueles que estão ouvindo em casa, aqueles que estão ouvindo no rádio, aqueles que estão assistindo pela live, aqueles que estão aqui presencialmente. Mas nós oramos, Senhor meu Pai, que a Tua presença venha sobre nós, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Nós não viemos aqui agora, Senhor meu Pai, pedir pelas Tuas mãos agindo, mas pedir pela Tua face sendo revelada. Pedir para que o Senhor se revele àqueles que estão aqui sedentos da Tua presença,
aqueles que estão aqui morrendo de sede pela água da vida. Comece a jorrar a tua presença, Senhor. Comece a tocar aqui hoje, Senhor, todos aqueles que estão sedentos de ti, Senhor, meu Pai. Pode ser que eles saibam, pode ser que eles não sabem, mas que o Senhor manifeste o teu Espírito Santo a todos nós. Nós queremos te conhecer, nós queremos mais de ti, nós queremos conhecer a tua face, nós queremos falar contigo face a face, como quem falamos com um amigo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigado pela tua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Obrigado por nos dar acesso ao teu trono da graça. Que nesse exato momento o Senhor esteja sobre nós, se manifestando, se revelando, iluminando a nossa vida, mostrando a tua glória. Mostre-nos a tua glória, Senhor meu Pai. Nós fazemos a mesma oração de Moisés. Mostre-nos a tua glória. Nós queremos ver a tua glória, Senhor, em nossas igrejas. Nós queremos ver a tua glória em nossas famílias. Nós queremos ver a tua glória em nossas vidas, Senhor meu Pai. Mas esteja conosco, Senhor Jesus. Responda as nossas orações. Nós estamos aqui, Senhor meu Pai, pedindo para que o Senhor mude a nossa mente, mude o nosso coração. Toque, Senhor, em nosso caráter. Nos transforme, Senhor Jesus, a tua imagem e semelhança. Nos traga, Senhor, restauração ao teu plano original. Nos traga restauração à nossa natureza. Nos traga restauração de quem nós somos como filhos e filhas. Mas esteja aqui, Senhor meu Pai, conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome dele.